Muito boa noite, meninos e meninas. Sejam bem-vindos à terceira aula aí do nosso conteúdo de computação, da disciplina aí de computação, dos cursos de SI e de computação do UNES. Sejam bem-vindos, espero que vocês estejam todos bem, todos animados para essa sexta-feira. E o que nós vamos falar hoje, Sidney? Bom, esses primeiros dias nós estamos falando aí, contando histórias, né, da computação, de onde surgiu, de onde veio, por que veio e tal. Hoje nós vamos encerrar essa contação de histórias e nós vamos ver aí as principais máquinas e engenhocas que foram feitos pelo homem quando ele sentiu necessidade de computar. Então, nós já vimos o que é o termo computar, o que é a computação, nós vimos como surgiu a questão da numeração, da quantificação, e nós vimos também a questão dos sistemas numéricos, né? Do sistema binário, o hexa e o decimal. Bom, hoje nós vamos ver que, mediante a necessidade de contabilizar, de contar, de efetuar cálculos, que foram aí se tornando cada vez mais complexos, e o ser humano precisava desenvolver mecanismos para efetuar esses cálculos, obviamente, com a evolução da ciência, foram criadas máquinas, foram criadas engenhocas, para que o ser humano pudesse realizar cálculos. Essas engenhocas, essas máquinas, nós podemos considerar como aí os tetravós dos nossos computadores atuais, ok? Então, nós vamos dar uma repassada aí nesses equipamentos e ver a importância que cada um deles teve hoje, o impacto que cada um deles tem aí na nossa computação moderna, beleza? Bom, nós já vimos, então, que o ser humano sempre teve necessidade de conhecer o ambiente que o cercava, de contar as coisas, de saber quanto que ele tinha de determinado item, de determinada coisa, quantas cabras ele tinha, quantas frutas ele tinha colhido. Então, o ser humano sempre teve essa necessidade de controlar os seus pertences, de contabilizar os seus pertences, de conhecer mais do mundo que o cercava. Então, desde que o ser humano surgiu, tem se desenvolvido, tem se criado ferramentas que pudessem ajudá-lo a conhecer mais o ambiente e, dentro daquilo que era possível, controlar e manipular os dados, ou manipular dados, informações que ele precisava, tá? Então, vocês vão encontrar diferentes obras, diferentes autores que vão colocar diferentes marcos na história dos computadores, ok? Mas alguns são comumente aceitos, ou alguns aparecem com maior frequência e têm maior importância nessa história. Quais são? Geralmente se divide a história dos computadores em quatro grandes momentos, tá? A gente tem aí, desde mais de 3.000 anos antes de Cristo até cerca do século XIX, máquinas e componentes feitos de dispositivos mecânicos, ok? Basicamente eram engrenagens montadas e que essas engrenagens possibilitavam realizar cálculos. A partir de 1880 até cerca da década de 40, dos anos 1940, 45, existem os chamados dispositivos eletromecânicos, que utilizavam já motores elétricos com relés, ou seja, eram dispositivos mais modernos, mas ainda tinham uma arquitetura baseada na mecânica. Então, nós tínhamos ainda dispositivos mecânicos, embora um pouco mais desenvolvidos e mais automatizados, vamos dizer assim, mas, ao mesmo tempo, ainda tinha uma engenharia mais mecanizada. A partir de 45, surgem, então, os computadores eletrônicos, os dispositivos eletrônicos, que passaram a ter a sua arquitetura baseada em componentes eletrônicos, né, graças aí à eletrônica, principalmente a eletrônica digital, a partir dos anos 60. Essa geração
esses dispositivos eletrônicos, eles são divididos aí em 5 grandes gerações de computadores. Então, a gente teve lá no comecinho a válvula, os transistores, depois os circuitos integrados, os microprocessadores, e hoje em dia nós temos os microprocessadores VLSI e o LSI de altíssima integração. Então, vamos dar aí uma passadinha por essas grandes épocas aí da computação, ok? Pessoal, o primeiro grande computador, todo mundo fala que é o ENIAC, ok? Alguns vão além e falam que é lá o mecanismo criado por Alan Turing. Mas a maioria dos estudiosos coloca a máquina de Anticythera como sendo o primeiro grande computador da humanidade, tá? Na verdade, ele foi, sim, um computador analógico, criado no primeiro século antes de Cristo, e era utilizado para se tentar prever as posições dos astros e tentar saber a data de eclipse, fases da Lua, e entender outras posições de corpos celestes. Para que isso? Porque isso era muito usado na questão da agricultura e navegação. Então, os povos antigos precisavam conhecer as posições do corpo celeste para saber direção, para saber épocas de plantio, épocas de colheita, a própria navegação nos mares, se eles se orientavam pelos astros. Então, a máquina de Anticythera foi um dos primeiros mecanismos analógicos criados para se realizar cálculos ou para se processar dados. No YouTube tem um vídeo muito interessante que trata da reconstrução ou da construção de um dispositivo baseado na máquina de Anticythera usando bloquinhos do Lego. Então, os cientistas construíram, usando o Lego, uma máquina similar ao mecanismo de Anticythera. E essa máquina, usando apenas Lego, é capaz de prever aí eclipses e fases da Lua em anos futuros. É muito bacana, tá? Bom, depois da máquina de Anticythera e já vindo para tempos mais modernos, a gente tem a Pascalina. A Pascalina foi a primeira máquina de calcular aí, criada no mundo. Ela foi criada por Blaise Pascal, inclusive existe hoje, né, existiu na verdade, uma linguagem de programação que leva o seu nome, né, que é a linguagem Pascal, em homenagem a ele. E ela usava discos para efetuar esses cálculos. Então, sempre que um número chegava, né, um cálculo, fechava ali aquele ciclo, aquele disco, né, de 0 a 9, o próximo disco já era imediatamente acionado, e assim sucessivamente. Então, cada um desses discos que vocês veem aqui era uma amostra do resultado possível. Então, ela poderia efetuar cálculos até 9999999, tá? Então, o Pascal criou essa máquina justamente para auxiliar aí o seu pai na construção e em cálculos matemáticos que eram necessários para que ele usava ali no seu comércio. Boa noite, meninos, para quem chegou agora na nossa aula. Bom, depois veio a chamada máquina das diferenças, do Charles Babbage, ou a máquina de Babbage, né? Charles Babbage construiu um modelo, que é essa engenhoca aí, para calcular tabelas de funções trigonométricas e logaritmos, sem o comando humano. Então, você dava o comando e ela iniciava uma série de cálculos e montava o resultado das operações sem nenhuma interferência humana. Notem que nessa geração a gente tem dispositivos totalmente mecânicos, eram feitos de engrenagens, eram manivelas, eram dispositivos que não tinham nenhum tipo de arquitetura digital, muito menos elétrica, tá? Então, os cálculos matemáticos, as operações eram feitas utilizando a boa e velha engrenagem, era máquina mesmo, e por isso que a gente entende essa fase da computação como verdadeiras máquinas mesmo. Depois veio a máquina analítica. Então, Babbage, ele projetou uma outra máquina, com auxílio da Condessa de Lovelace, que essa máquina foi adaptada
partida anterior, e ela possuía um diferencial de ter uma unidade de controle de memória. Então, ela tinha mecanismos de entrada e saída e uma unidade de controle de memória. Então, olha que interessante. Uma das primeiras máquinas aí a ter a ideia de processamento de entrada e saída, né? Ou melhor, entrada, processamento e saída de dados. E a Ada foi aí a primeira programadora, né? Por que a primeira programadora? Ela desenvolveu instruções utilizando cartões, para que essas instruções pudessem ser lidas por essa máquina e aí sim ser traduzida e aí serem processados os dados. Então, a Ada Lovelace foi aí a primeira programadora do mundo, tá? A primeira mulher da história a criar programas de computador e utilizando essa máquina na época. Então, o diferencial dessa máquina era justamente que ela permitia a entrada de dados usando a ideia de cartões e também ela possuía uma unidade de memória que conseguia, de fato, trabalhar e armazenar dados primários ali, tá? Então, notem que, conforme as máquinas foram evoluindo, elas evoluem em função das necessidades que o ser humano tinha. Então, se na máquina anterior não havia interação humana, essa já passou a ter interação humana. Por quê? Não era mais viável simplesmente a máquina processar sem que o ser humano tivesse ali realmente uma interferência, assim, que ele pudesse, de fato, dar comandos conforme a máquina instruía, conforme a máquina executava as instruções. Ok? Dúvidas, perguntas? Por enquanto é só uma historinha, né? Entre 1880 e 1890, nos Estados Unidos, criou-se a máquina de Hollerith, que foi uma das primeiras máquinas usando também cartolina ou cartões perfurados, e ela foi usada no processamento do censo demográfico dos Estados Unidos. Até então, o censo demorava mais de anos para ter os seus dados contabilizados. Graças a essa máquina, o censo americano passou a ser processado e finalizado dentro de um ano. Tá? Então, foi uma grande revolução para a época, essa máquina. Depois, Konrad Zuse, ele desenvolveu em 1932 uma máquina que trabalhava usando o controle de ainda aquele conceito de programa perfurado em cartões, né? Cartões perfurados. Então, com base nesses cartões perfurados, a máquina lia esses cartões e ela executava os comandos conforme as instruções contidas nesses cartões. E o seu resultado era mostrado num quadro com lâmpadas, ok? Então, aí a gente tem, mais uma vez, a ideia, né, de entrada de dados e saída de dados. Notem que começa a surgir já nessa época outra necessidade. Não bastava só que a máquina fizesse contas, mas era necessário, o ser humano tinha necessidade, pessoal, de que esses resultados fossem mostrados de forma amigável, ok? Então, muitas vezes esses resultados eram mostrados por uma posição numa engrenagem, por um número que era impresso na engrenagem, e a engrenagem parava apontando aquele número. Aqui a gente já começa a ter um quadro mostrando lâmpadas que acendiam ou apagavam, dando determinado resultado de um processamento, ok? Depois ele criou uma segunda máquina, evoluindo da primeira, usando o filme de 35 milímetros, que ficou conhecida como a Z2. Em 1938 a 1940, surge a Bombe. Vocês vão achar esse nome em diferentes, vocês podem achar essa máquina com outros nomes, tá? Mas a ideia a máquina é a mesma. Foi desenvolvida pelo matemático Alan Turing, não só ele, mas outros também o ajudaram, mas ele foi o principal. E essa máquina, ela teve ela teve o principal objetivo de decifrar as mensagens alemãs que eram enviadas aos frontes de guerra da Segunda Guerra Mundial. Então, os alemães criaram uma máquina que essa máquina era capaz de pegar uma mensagem, cifrar e enviar às tropas
enviar os comandos dos exércitos de maneira cifrada, de maneira que não era possível aos aliados interpretar essas mensagens. E aí, essa máquina, a máquina Enigma, ela acabou caindo na mão dos aliados, né, dos americanos, e foi-se montado, então, um grupo de estudiosos, de cientistas, para tentar montar, ou para tentar decifrar e quebrar o código dessa máquina, ok? E aí Alan Turing teve a sua grande contribuição a construir a bomba, e por meio dessa máquina, ele conseguiu, de fato, quebrar a criptografia da Enigma. A Enigma usava um padrão, para cada mensagem ela tinha um padrão próprio, e cifrava e decifrava essas mensagens. Então, a bomba conseguiu entender qual era esse padrão, e sempre que esse padrão aparecia numa mensagem, ela decifrava ela usava aquele padrão para decifrar as mensagens que acompanhavam, que eram transmitidas no caso. Então, foi uma grande revolução aí, não só na área da questão da segurança, de cifra de dados e tal, criptografia, mas também para a computação, né, o tamanho da máquina, e uma máquina totalmente mecânica, tá? E Alan Turing foi um grande cientista, e até hoje existem conceitos e modelos matemáticos que são baseados nas pesquisas de Alan Turing, como a máquina de Turing, por exemplo. Tá? Mais uma vez eu dou a dica, quem não assistiu, assista o filme Jogo da Imitação, para ver como que foi a história dessa máquina. Lógico, mostra não só a história da construção da máquina, mas um pouco também da história do próprio cientista, que sofreu muito aí, não só durante a construção, mas principalmente depois, com o fim da guerra. Ok? Vale a dica aí de filme. Em 1944 surge o Mark I. Okay? O Mark I ele já tinha uma arquitetura mais baseada na eletromecânica. Ele já começava a usar dispositivos elétricos, ok? Possuía 72 palavras de 23 dígitos cada uma, tá? E tinha um tempo de instrução de 6 segundos, utilizando ainda papel, fita de papel perfurada para entrada e saída de dados. Então, o Mark I também foi uma grande marca aí da história, né, da evolução dos computadores. Em 45, esse carinha aí da cara, né, meio fechada, o John von Neumann, ele propôs uma arquitetura de computadores, pessoal, que é usada até hoje, e que nós veremos aí na nossa disciplina. Ele estruturou a arquitetura de computadores e ele idealizou um computador binário, ou seja, um computador que ele seria capaz de trabalhar com instruções em 0 e 1, tá? Até então não se existia ainda a questão de circuitos, microprocessadores, mas ele estruturou, por meio de um estudo, de uma pesquisa que ele apresentou, ele estruturou essa arquitetura de computadores. Então, o que ele pensou? O computador seria composto por uma unidade de processamento, ok? Então, essa unidade seria responsável por trabalhar, processar, realizar os cálculos que estariam alocados numa memória. Então, o computador ele teria uma memória em que essa memória seria responsável por armazenar os dados, o processador faria o cálculo, faria as operações com base nesses dados, e esses dados entrariam por algum dispositivo de entrada e sairiam por um dispositivo de saída. Pessoal, é a arquitetura que nós temos hoje. Independente de você ter aí quantos processadores, com quantos núcleos, ou memória, capacidade de memória, isso não vem ao caso. Mas a arquitetura básica de um computador, que nada mais é do que um dispositivo de entrada, processamento e saída, ele vem dessa pesquisa, ou desse vamos dizer assim, desse conceito apresentado por von Neumann, ok? Como eu já adiantei, né, essa é a arquitetura básica. Então, você tem ali uma CPU, você tem a memória, você tem dispositivos de entrada e saída interligados por um barramento, ok? Então, esses dispositivos de entrada, eles vão levar
eles vão traduzir informações do nosso mundo, ou dados, né, imagens, enfim, em instruções binárias, em instruções 0 e 1, ou pulsos elétricos, enfim. Isso vai ser processado pela CPU com o auxílio de uma memória. Então, veja como a arquitetura passou a ser dividida. Você tem a CPU com 3 componentes básicos, que eu vou falar numa próxima aula. A memória auxiliar, que apenas tem a função de armazenar instruções e dados, ok? Os dispositivos de entrada e saída, que basicamente tem essa função de entrar com dados e mostrar a saída de processamento, e o barramento interligando esses componentes. Tá? Então, hoje, essa é a arquitetura utilizada até hoje nos mais diversos dispositivos computacionais, ok? Numa próxima aula, a gente fala mais disso. Bom, e a gente chega, então, nas primeiras gerações de computadores, ou nos computadores, vamos dizer assim, mais modernos, né? A partir de 45 a 57, aproximadamente, pessoal, a gente tinha computadores compostos por válvulas. Então, eram válvulas, e essas válvulas eram responsáveis por efetuar processamento de dados. Isso levou a computadores muito grandes, um consumo muito alto de energia, que ocupavam um grande espaço, que eram ligados por quilômetros e quilômetros de fios, realizando cerca de 40 mil operações por segundo. Esses grandes computadores tinham apenas um intuito de pesquisa ou um intuito científico. Eles armazenavam dados usando cartões perfurados e eles liam dados usando cartões perfurados. Foram os precursores, né, os precursores, aliás, dos computadores modernos, porque eles já passaram a ter essa arquitetura mais estruturada, mais que nós conhecemos hoje em dia. O grande representante aí dessa época é o ENIAC, tá? Ele foi desenvolvido basicamente a princípio para cálculos de balística, fazia cerca de 5.000 adições por segundo, foi terminado após a Segunda Guerra e acabou sendo utilizado para outros propósitos gerais até cerca de 1955. Então, se você procurar ENIAC na internet, você vai ver várias e várias fotos. É aquele computador que todo mundo já ouviu falar uma vez na vida, né? Computador grande, pesado, ocupava um andar inteiro, tinha não sei quantas toneladas, precisava de não sei quantas pessoas trocando cabos de lugar para efetuar o processamento, mas foi aí um dos pais dos computadores modernos, okay? Ou um avô, melhor dizendo, né? Em 1952 nós tínhamos o IAS, depois o Univac, em 53 o IBM 701 e o Univac 1105, que inclusive foi importado pelo governo brasileiro. Então, essas gerações ainda eram computadores não mecânicos, mas pelo menos eletrônicos, utilizando as válvulas. Inclusive, daí que vem o termo bug, né? Hoje a gente, o meu código bugou, o computador bugou. Por quê? Porque vem dessa época aí, em que esses computadores geravam muito calor. Vocês sabem que calor atrai insetos, os insetos entravam dentro dessas máquinas, queimavam a válvula, então o computador parava. Quando eles iam ver o que tinha ocasionado o erro, era um bug, ou seja, um inseto, né? Inseto, e causava a parada do computador. Então, aquele computador, esse dispositivo, dava um bug, né? Entrava um bug nele, entrava um inseto, causava a parada, e esse termo acabou pegando e é utilizado até hoje aí no meio da computação. A segunda geração, meninos, ela já veio mais moderna, com dispositivos mais rápidos de processamento, graças ao transistor inventado em cerca de 47. Eles eram componentes menores, mais baratos, um consumo muito menor de energia, e cada transistor substitui uma dezena de válvulas e, consequentemente, vários fios. Passou-se a usar mais para uso científico e também comercial, ok? E aí ele trouxe novas inovações. Então, unidade de controle lógica aritmética mais complexa,
Programação através de mnemônicos, ou seja, linguagem assembly, linguagem de montagem. Então, nós tínhamos ali a manipulação de instruções com endereçamento de memória. Então, já era possível você ter um controle maior da máquina. Uma linguagem de programação de alto nível. Quando eu estou falando de alto nível, não estou falando de Java nem de Python, tá? Fique claro isso. Estou falando de uma linguagem que foge do 0,1, foge da linguagem de montagem, tá? Então, começaram a surgir algumas linguagens de programação mais próximas, com comandos mais próximos da realidade da nossa, né, da linguagem humana, tá? Mas ainda está muito longe do que nós vivemos hoje, mas eram linguagens mais instrutivas. Quem quiser dar uma olhada em conteúdo complementar sobre linguagem assembly, vocês vão ver que as instruções eram mais fáceis de serem interpretadas, né? Um load, um add, eram mais fáceis de serem entendidas pelo ser humano. Fitas magnéticas ao invés de cartões perfurados, então permitia aí mais dados armazenados, um armazenamento maior de dados, 200 mil operações por segundo. Houve aí o IBM 1401 e o PDP 1959, esse aí é um dos primeiros computadores feitos dessa geração pela DEC, né? Então tá o nosso amigo ali de chinelão operando o computador, tá? E aqui o 1401 e o 7094, também dessa segunda geração, que utilizavam transistores para o processamento de dados, ok? Na terceira geração, nós temos os circuitos integrados. Então, surge aí o conceito de microeletrônica e isso vem para a área da computação de forma a modernizar os computadores. Com a microeletrônica, os computadores, ou melhor, com a evolução, os computadores eram grandes, né? No começo, os computadores eram grandes e tinha necessidade de fazer esses equipamentos serem um pouco menores, fazer esses equipamentos caberem em espaços menores, ok? Então, surge aí o conceito de circuito integrado, que nada mais é vários, dezenas, centenas, milhares de componentes dentro de um único invólucro, né, um chip. Isso permitiu maior velocidade na operação, processamento mais rápido, redução do tamanho do computador, que passou a ser utilizado em ambientes variados, então você não tinha mais aquelas grandes instalações somente para pesquisa do exército. O computador passou, então, a ser algo mais utilizado em outros segmentos. O aumento da densidade dos microprocessadores, dos circuitos, aliás, reduziu o número de conexões entre os chips e o custo do chip foi praticamente inalterado enquanto a densidade crescia. O que isso significa? O mesmo chip passou a suportar cada vez mais circuitos dentro dele, sem que isso elevasse o seu custo, tá? Então, nós temos aí uma otimização da tecnologia, tá? Os primeiros SSI, cerca de 1.000 transistores, ok? Que é esses carinhas aqui em cima. Em 1964, a IBM lança sua primeira família de computadores, o IBM 360, depois o PDP-11, criou-se o invólucro do microchip de silício, ok? Já com milhares de transistores em um único chip, então um carinha desse tinha milhões de transistores lá dentro, passou a ser produzido em série. Isso, pessoal, barateou demais o custo dos computadores. Porque se você pega, por exemplo, um ENIAC, ele foi construído dentro de um prédio enorme. Para você construir outro, levaria anos para fazer um dispositivo igual. Com a ideia de circuito integrado, não. Você passa a ter esses circuitos sendo construídos em série, então você conseguia construir vários circuitos iguais num determinado espaço de tempo, e esses circuitos iriam, então, ser utilizados em vários computadores. Então, você começa a ter aqui, no início dos anos 70, né, no final da década de 60, início dos anos 70, esse barateamento dos componentes e, consequentemente, dos computadores. E surge ainda o disco magnético, né, ou melhor, o armazenamento magnético. Mais barato, mais rápido,
e permitia um tamanho já considerável no armazenamento de dados. Chegamos à quarta geração, os microprocessadores LSI, ou seja, circuitos integrados em larga escala. Então, uma CPU, aqui a gente já tem o conceito de CPU, um chip, né, um microprocessador integrado em um único circuito. Então, você tinha ali um único circuito, melhor, você tinha ali um processador e dentro dele vários circuitos integrados realizando o processamento de dados. Isso, pessoal, não dá nem para medir a evolução que isso trouxe para a computação. Então, permitiu aí a transmissão de dados entre computadores, consequentemente, o surgimento das redes, linguagens de alto nível, processamento cada vez mais rápido. Então, você tem, por exemplo, o 8008 da Intel, 2 vezes mais complexo que o 4004. Um único chip era equivalente a todo o ENIAC. Então, um único chip, uma única CPU, era capaz, o seu processamento era bem superior ao ENIAC. E você tem tendo aí cada vez mais microprocessadores com arquitetura mais organizada e com cada vez mais circuitos dentro dele, ou cada vez mais componentes dentro dele. Consequentemente, o poder de processamento ia aumentando cada vez mais. No fim da década de 70, microprocessadores de 16 bits, ok? E em 1980, o surgimento aí dos computadores ou dos microprocessadores com 32 bits, ok? Cerca de 65 mil componentes por processador. E aí surgem os outros conceitos da computação, como discos óticos, processamento já distribuído, então você já não tinha mais uma grande máquina realizando o processamento, mas essa máquina já era capaz de distribuir o processamento em diferentes unidades, e o microcomputador começa a ter aí a sua utilização cada vez mais difundida. E aí vem esses carinhas simpáticos aí, ó, PDP, né, que foi aí para um mercado mais de massa, parece um rádio, né? O Altair 8800, o primeiro microcomputador pessoal, usava a linguagem BASIC, utilizava o microprocessador Intel 8008, foi um grande sucesso de vendas, mas ele não tinha interface gráfica. Como assim? Então, a saída dele eram esses LEDs simpáticos aqui, tá? Então, essas luzes piscavam, acendiam, apagavam, dando aí a saída do processamento. Se pensar que isso aí foi um sucesso de vendas, né? Então, você imagina como o pessoal era carente de computadores na época. Mas foi uma grande tecnologia, um grande avanço aí para a época. Aí, o pai do iMac, né, o primeiro Apple desenvolvido aí, um dos primeiros computadores desenvolvidos pela Apple, ele já tinha aí uma interface gráfica, então ele já era capaz de apresentar resultados usando linguagem de texto. O projeto foi desenvolvido e recusado pela HP, e a HP deve se arrepender disso até hoje, né? E aí surgiram outras máquinas, né, com o tempo. Em 81, IBM PC, então já vejo como ele já tem uma interface gráfica. Aqui a gente já tem um conceito de chip, de microprocessador, aliás, né, ou de processador, como a gente conhece hoje em dia. Para quem é novinho, né, aí os bons velhos disquetes, então você já tem o conceito de microcomputador, ou seja, de um pequeno computador, já para uso mais em larga escala, em empresas, em corporações, já não tinha mais só o foco só de pesquisa, só em governos, tá? Surgem as primeiras linguagens de programação mais avançadas, surgem os primeiros sistemas operacionais, começam a surgir os primeiros pacotes de escritório, como a gente chama, e a partir dos anos 75, 78 até hoje em dia, a gente tem a quinta geração, que é a chamada VLSI e o ULSI, ou seja, circuitos de alta integração e altíssima integração. O que é isso?
os transistores passaram a ser condensados cada vez mais dentro dos microprocessadores. Tá? Então, os microprocessadores, os processadores, começaram a ter cada vez mais em seus componentes milhões e milhões de transistores. Isso permitiu o desenvolvimento, a evolução e cada vez mais aumentando o poder de processamento das máquinas. Detalhe que para você sair de um chip ou de um processador de 3 milhões de transistores para cerca de 42 milhões de transistores, o tamanho do chip praticamente não mudou muito. Lógico, houve uma diminuição, em alguns casos, você pega um Pentium 3, ele já era até um cartucho, mas em muitos casos, o tamanho do processador não muda, mas a quantidade de transistores dentro dele foi aumentando de forma, assim, cada vez absurda. Então, quem tinha o 486, que era moderníssimo para a época, tinha ali 1 milhão e pouco de transistores. Já o Pentium 4, que já é antigo, né, para nós, tinha 42 milhões de transistores. Então, esse altíssimo poder de processamento possibilitou recursos multimídia, a questão de inteligência artificial, processamento de gráfico, processamento de imagens, como eu disse, surgem os pacotes de escritório, softwares cada vez mais modernos, e softwares que passavam a utilizar cada vez mais aquela arquitetura da máquina que a máquina entregava. E hoje em dia nós temos aí a era dos 64 bits, então no começo dos anos 2000, ficou claro que a arquitetura de 32 bits não era mais suficiente. Então, no máximo, 4 GB de RAM seria endereçado nessa plataforma. Então, assim, surge aí a arquitetura de 64 bits. E, consequentemente, os processadores também vão aumentando cada vez mais o seu poder de processamento, saindo aí dos conceitos de núcleo único para multicore. Então, você tem o Core 2 Duo, hoje a gente tem o Core i7, i5, i3 e o i9, né? Além da linha de processadores da Athlon. Então, você tem, assim, hoje, esse conceito de múltiplos processadores ou de multicore. Isso acabou atrapalhando ou acabou derrubando a chamada lei de Moore, ok? Que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Então, pessoal, vejam como essa evolução também foi responsável pelo grande surgimento de tecnologias que nós usamos hoje, desde tecnologia de software, de processamento de imagem, de processamento de áudio, transmissões na web, enfim, vários recursos que nós temos hoje, que não eram pensados há alguns anos, hoje nós temos graças à evolução desses transistores, desses microprocessadores. E hoje surge a ideia de computador quântico. Eu deixei o link aí para vocês assistirem um vídeo do YouTube, que mostra aí os estudos e o que nós já temos aí de novidade em relação ao computador quântico. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Hoje foi só não, né? Hoje foi uma discussão, eu queria trazer para vocês esse histórico aí da computação, da gente lembrar o que era, de onde, como diz, né? De onde nós saímos e onde nós estamos, justamente para a gente dar importância da gente entender, né? Como que está hoje a questão da computação e, principalmente, como que a tecnologia evoluiu ao longo dos anos até chegar aos dias atuais. Ok? Então, é isso. Eu vou encerrar a gravação, mas não vou terminar a aula, tá, pessoal? Só vou encerrar aqui um minutinho para a gente... A gravação acaba aqui, depois eu vou só deixar... deixa eu já dar o esclarecimento de uma vez. Estou pondo no Classroom 2 atividades para vocês fazerem, tá? Carol e Luan que estão aí. Vocês vão responder o que é a lei de Moore. O
que é essa lei de Moore? A lei de Moore trata da capacidade de processamento dos microprocessadores, tá? A lei de Moore, ele profetizou aí algo sobre a capacidade de processamento e a capacidade e o número de transistores de um microprocessador, tá? Então, ele criou essa lei, porém, essa lei já está em desuso, ok? Ela não é mais válida. Por quê? Então, eu vou deixar aí para vocês discutirem, para vocês responderem o que é a lei de Moore e por que ela não está mais válida. E também deixei lá no Classroom uma segunda atividade, essa vocês vão poder entregar até segunda-feira, sobre a linha do tempo, tá? Então, eu já dei na aula aqui, algumas dicas aí, já dei alguns acontecimentos, mas eu deixei lá um link da atividade 2 para vocês preencherem uma linha do tempo com as invenções mais significativas dos anos 2000 a 2010 e 2010 a 2020 na área de computação. Então, cada aluninho aí vai pôr lá na nossa linha do tempo, no nosso quadro, uma invenção significativa, bacana, que aconteceu na década de 2000 a 2010 e outra da década de 2010 a 2020. Então, cada um vai pôr 2 invenções lá. Escreve lá na linha do tempo, já está no molde bonitinho, e coloca na frente o nome para eu saber quem foi que fez. Beleza? Luan, Carol, alguma dúvida, alguma pergunta sobre a atividade, entender o que quer fazer? Então, vocês têm duas tarefas para hoje. Aliás, uma tarefa para hoje. Responder o que é a lei de Moore e por que os processadores multicore acabaram com essa lei. E para segunda-feira, a questão da linha do tempo. Entendeu, Luan? Pode jantar aí, depois você faz a atividade. O que é a lei de Moore e por que os processadores multicore meio que acabaram com essa lei. Bom? Perguntas? Dúvidas? Próxima aula, nós vamos falar sobre o computador hipotético. Uma coisa bem bacana que fundamenta muito e nos ajuda a entender o conceito do computador moderno. Não percam, nós vamos fazer uma prática aqui online, ao vivo, e eu conto com a ajuda de vocês. Tá bom? E aviso o nosso coleguinha lá, o Rafael, para ele dar as caras aí. Tá bom, gente? Eu vou parar a gravação, mas eu estou aqui no online para quem precisar tirar dúvidas, beleza? E depois eu posto lá no Classroom a gravação da aula. Valeu, gente! Um abraço. Quem for jantar, boa janta. Quem for sair para balada, cuidado, não vá, tá? Fica quietinho em casa, para não se contaminar. Assiste uma Netflix, mas depois que fizer a atividade, tá bom? Precisando, eu estou aqui. Um abraço, gente, bons estudos e até semana que vem. Tchauzinho.